Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é terça-feira, 15 de março de 2022, tempo de reflexão do segundo domingo da Quaresma. O Senhor diz: voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração. Joel 2, versículos 12 e 13a. Eu sou Dani Braga e vou ler com vocês a reflexão de Regis Fontes, referente a Números 14, versículos 10b a 24. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me desprezará e não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Eu o ferirei e o rejeitarei com uma praga, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Então Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios ficarão sabendo que fizeste sair este povo do meio deles com a tua força e contarão isso aos habitantes da terra. Ó Senhor, eles ouviram que tu estás no meio deste povo e que tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre este povo e vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como se fosse um só homem, então as nações que ouviram falar da tua fama dirão: o Senhor matou este povo no deserto porque não pôde levá-lo para a terra que lhe havia prometido com juramento. Agora, rogo-te que o poder do meu Senhor se mostre grande, conforme tens dito. O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Perdoa a culpa e a transgressão. Ao culpado não considera inocente, mas castiga a culpa dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Rogo-te que perdoes o pecado deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como tens perdoado desde o Egito até aqui. E o Senhor lhe disse: por causa da tua palavra, eu o perdoo. Mas tão certo como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me testaram estas 10 vezes não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi a seus pais com juramento. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Mas o meu servo Calebe, eu o levarei para a terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá, porque teve outro espírito e perseverou em seguir-me. Estamos diante, talvez, do episódio mais triste da história de Israel até então. O povo que saiu do Egito recebe a dura sentença de morrer no deserto, sem entrar na terra prometida. Embora a passagem trate de como Deus, de forma graciosa, desiste de exterminar o povo imediatamente e de recomeçar com Moisés, fica um gosto amargo na boca. O povo escolhido que sai da escravidão para adorar a Deus em Canaã ficará pelo caminho. Somente seus descendentes gozarão o cumprimento da promessa. Esse episódio acontece logo após a volta dos espias enviados para sondar a terra prometida. Dos 12 enviados, apenas Josué e Calebe relatam boas coisas da terra e manifestam a confiança em Deus. Os demais relatam somente as dificuldades que a conquista teria. Como resultado, o povo murmura novamente e decide voltar ao Egito.
Mas o que o texto deixa claro é que o que está em questão é mais do que a autoridade de Moisés, a dureza do povo ou a atitude dos espias. O que está em questão é a própria glória de Deus. É a ela que o povo ofendia. Mesmo tendo-a visto quando saíra a pé seco do Egito e tendo visto os sinais e maravilhas que Deus operara no deserto, é à glória de Deus que Moisés apela em sua oração. Seu argumento principal é que se o Senhor exterminasse o povo, sua glória seria zombada e diminuída entre as nações, que o tomariam por incapaz de cumprir suas promessas. E é por causa dessa glória que o povo não pode e não sairá impune. Ainda que Deus atenda à oração de Moisés e não os extermine imediatamente com uma praga, o pecado é grande e Deus castigará o povo, vedando sua entrada em Canaã. Isso demonstra o que o próprio Deus havia dito, que Moisés repete em sua oração: o Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Perdoa a culpa e a transgressão. Ao culpado não considera inocente, mas castiga a culpa dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Ou seja, Deus é paciente e misericordioso, mas também santo e justo. Ainda que perdoe, não perverte o direito. Ele demonstrou isso pela maneira como nos salvou, pela cruz de Jesus. Por isso, valorizar suas dádivas e sinais, mas desconsiderar sua gloriosa santidade, é pecado tão grave hoje quanto foi para Israel naquela ocasião. Tomemos então essa passagem como advertência para nós e oremos para que Deus nos livre de assim pecar contra Ele. Oremos. Deus, que nos tiraste do reino do pecado com tua forte mão e que te mostraste ao mesmo tempo justo e justificador na cruz do nosso Senhor, não permita que nos apeguemos tanto à tua graça que menosprezemos tua santidade e justiça. Antes, que teu nome seja santificado aos nossos olhos e de todo o mundo, porque mereces que assim seja. Oramos no nome do teu Filho Jesus, a quem amas. Amém. Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria.